Você precisa alimentar o seu espírito. Você é formado de espírito, alma e corpo. Todos os dias você alimenta o seu corpo com um alimento sólido, é por isso que você está vivo, e me ouvindo. Você tem que se alimentar com os alimentos que trazem os nutrientes certos para o seu corpo. Para alimentar o seu espírito, você tem que se alimentar com o alimento que só Jesus Cristo pode dar. Vamos ler no livro de João, capítulo 6, versículos 32 ao 66. Jesus disse assim para a multidão: na verdade eu falo para vocês, que o Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então a multidão disse assim para Jesus: nos dê sempre desse pão. Então Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim e me obedece nunca terá vontade de beber água, mas eu já falei para vocês, mesmo assim vocês não creem no que eu falei. Tudo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho de Deus, e obedece a ele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade eu falo para vocês, que aquele que crê em mim, e me obedece, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para os que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus ficavam falando assim: como é que pode ele dar a sua carne para a gente comer? Então Jesus lhes disse: na verdade eu falo para vocês, que, se não comerdes a carne do Filho de Deus, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. O Pai me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram assim: essa pregação é muito pesada. Quem vai querer ficar ouvindo isso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes Jesus: isto escandaliza. Que seria, pois, se visseis subir o Filho de Deus para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu falei para vocês são espírito e vida. Então muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus, e já não queriam andar com ele. Então disse Jesus aos 12 discípulos: vocês também querem me abandonar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor Jesus, para quem iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. As pessoas pensavam que Jesus Cristo estava falando de alimento sólido. Eles diziam: como é que pode ele dar a carne dele para a gente comer? Jesus estava falando do alimento para a alma, e da água espiritual que só ele pode dar. Jesus disse que quem se alimenta da comida espiritual terá a vida eterna. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem não comer a carne do Filho de Deus, e não beber o sangue do Filho de Deus, não terá vida em si mesmo, e aquele que comer a carne dele e beber o sangue dele terá a vida eterna. Jesus Cristo estava falando do alimento para o espírito. Como é que alimenta o espírito com a carne de Jesus, e bebe o sangue de Jesus? Ouça bem, é quando o pecador se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, se batiza do jeito que Jesus Cristo mandou. Quando o pecador faz isto, é a mesma coisa que Jesus Cristo descendo do céu, e morrendo na cruz de novo, e o sangue de Jesus Cristo descendo da cruz, e purificando o pecador arrependido. Isso é comer a carne de Jesus, e beber o sangue de Jesus. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados para cobrir os pecados dos pecadores arrependidos. Muitos pecados teriam a punição da morte, porque não tinham perdão. São eles: prostituição, adultério, homicídio, idolatria, feitiçarias. Agora estamos no Novo Testamento. Não importa o tipo de pecados que o pecador praticou, se o pecador se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, se batiza do jeito que Jesus mandou, o pecador arrependido é perdoado. Com a morte do corpo, o pecador arrependido não será lançado no inferno, porque Jesus Cristo já pagou os pecados do pecador arrependido. Os pecados do pecador arrependido teriam que serem pagos com a morte. Então foi por isso que Jesus teve que morrer na cruz, e derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário, pagando assim a pena que o pecador arrependido merecia, que era a morte. E depois da morte seria o inferno. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário. Versículos 27 ao 28. E aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o julgamento de Jesus Cristo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados, aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Aquele que passa pelo plano de salvação que Jesus deixou, tem que se alimentar com o alimento espiritual para a alma, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer o pecador a abandonar os pecados, os vícios, a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. O Espírito Santo vai trabalhando na mente do pecador arrependido, até ele abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. O Espírito Santo vai trabalhando na mente do pecador arrependido, até ele abandonar o vício do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína,
É o Espírito Santo que vai moldando o novo convertido, para estar obedecendo os mandamentos de Deus, porque lá no céu não vai entrar meio convertido, ninguém vai terminar de se converter lá no céu. Jesus disse que quem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. Aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As prostituições, as novelas, os vícios, os palavrões, os filmes eróticos foram enterrados no cemitério do esquecimento, porque lá no céu não entra pecados. Prezado ouvinte, você precisa alimentar o seu espírito com o alimento que só Jesus pode te dar. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se confesse para Jesus, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim para você: quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Seguindo o seu evangelho, você não vai entrar no céu. Tem que ser o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Para você ser salvo do inferno, procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Agora todos os adultos que não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus, com a morte do corpo, irão morar no inferno, 100% de certeza. Não adianta não crer na Bíblia. Isso não irá mudar nada o futuro de ninguém. Não adianta ficar bravo, ou brava. O seu verdadeiro amigo fala a verdade do Evangelho de Jesus. Você é um espírito que mora no seu corpo. Quando você se olha no espelho, você vê o seu corpo. Você sabe que um dia você vai sair do seu corpo. Com a morte do seu corpo, você não vai ficar para a semente. Jesus Cristo quer escrever o seu nome no livro da vida. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Peça para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, vai morar no inferno depois da morte do corpo. Jesus disse que o inferno existe. Ele disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Pense nisso, ouvinte. Não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. Caiu no inferno já era. Por enquanto Jesus é o seu advogado, porém um dia ele será o juiz que vai te julgar.